Prepare-se, pessoal, pois redescobrimos um continente perdido que se separou há muito tempo e agora reapareceu nos mapas. Descubra do que se trata esse continente, por que ele ficou perdido por tanto tempo e o que encontramos lá neste vídeo. Portanto, fique ligado até o final. E se você gostar, ficaria muito feliz em receber um polegar para cima e um comentário, pois é assim que obtemos o algoritmo para mostrar esse tópico empolgante a ainda mais pessoas. Obrigado a vocês e sejam bem-vindos. A Terra teve uma vida realmente agitada. Assim como nós, humanos, sua aparência mudou consideravelmente com o passar do tempo. Esta é a aparência da Terra há quase 200 milhões de anos, por exemplo. Naquela época, existia na Terra um enorme supercontinente chamado Pangaea. Pangaea era um gigantesco quebra-cabeça de continentes que foi formado gradualmente pelo movimento das placas tectônicas. A propósito, aqui está um mapa muito interessante em que alguém colocou a posição dos países modernos na Pangaea ou a calculou de volta. A Alemanha, por exemplo, está um pouco esmagada aqui na costa norte do continente primordial. Mas a Pangaea não era um estado final. Há cerca de 180 milhões de anos, o supercontinente começou a se dividir e dele surgiram dois continentes principais, Laurasia, ao norte, e Gondwana, ao sul. Gondwana era o maior dos dois continentes sucessores e compreendia as massas de terra conhecidas hoje como América do Sul, África, Índia, Antártica, Austrália e Madagascar. Esse enorme supercontinente se estendia pelo Polo Sul e tinha uma área realmente impressionante de cerca de 73 milhões de quilômetros quadrados. Mas agora estamos nos aproximando do nosso continente perdido, pois nem mesmo Gondwana foi construído para durar para sempre. A tectônica de placas fez com que ela se separasse gradualmente, levando à formação de novos oceanos e ao deslocamento dos continentes em diferentes direções. A América do Sul se deslocou para o oeste, a Índia para o norte e a Antártica se moveu em direção ao Polo Sul. Esse processo continuou por milhões de anos e gradualmente formou o mapa que vemos hoje. E ainda hoje podemos ver claramente os traços desse processo. Dê uma olhada na América do Sul e na África. Você não precisa ser um gênio da tectônica de placas para perceber que elas se encaixam como uma espécie de quebra-cabeça. Logicamente, eles também eram só nos continentes primordiais de Pangaea e Gondwana. Além disso, a América do Sul e a África parecem um tiranossauro quando você os coloca juntos. Mas não sei exatamente qual teoria geológica explica isso. Mas, por falar em dinossauros, também podemos usar a distribuição de fósseis hoje para entender quais partes da Terra estavam juntas naquela época e quais não estavam. Com esse conhecimento, estamos agora viajando para a Austrália. Um thriller geológico está ocorrendo lá. Há 155 milhões de anos, um pedaço de terra com cerca de 5.000 quilômetros de extensão se separou do oeste da Austrália e se afastou. Esse pedaço de terra separado, que recebeu o nome de Argoland, foi considerado desaparecido desde então. Mas já posso ouvir a objeção de alguns de vocês, espertinhos: como você sabe disso? Ninguém estava lá, cara. Sim, mas os geólogos são como detetives. Eles procuram por vestígios do crime. E aqui você encontrou uma pista muito boa. A parte continental separada deixou uma lacuna. Nas profundezas do oceano há uma bacia oculta, a planície do Mar Profundo de Argo, e as planícies marinhas profundas são normalmente encontradas nas bordas dos continentes, o que sugere que parte do continente está faltando. Elementar, meu caro Watson. Mas para onde a terra de Argo desapareceu? Os pesquisadores perceberam que a terra Argo deve estar em algum lugar, pois um continente quebrado não pode simplesmente desaparecer, mas nunca havíamos encontrado e esse era realmente um dos maiores mistérios da geociência. Uma possibilidade seria que a terra Argo tivesse submergido no subsolo e entrado no manto da Terra. Foi o que aconteceu com outros continentes perdidos, como a Grande Adria, uma massa de terra do tamanho da Groenlândia, que provavelmente deslizou sob a atual Europa. Como resultado, partes de nossas belas formações montanhosas, como os Alpes ou os Apeninos, devem-se à Grande Adria, mas a maior parte dessa massa de terra afundada está a profundidades de até 1.000 quilômetros abaixo da Europa. Portanto, você está vivendo sobre os restos de um continente perdido. Júlio Verne não poderia ter pensado em algo melhor, mas com a Argoland, as coisas eram mais complicadas. Não foi possível encontrá-la acima ou abaixo do oceano, e não havia sinais de que tivesse sido submersa no manto da Terra. Um dos pesquisadores envolvidos na busca pela Argoland, Dove Van Sbergen, afirma: se os continentes pudessem mergulhar no manto e desaparecer sem deixar vestígios geológicos na superfície da Terra, teríamos pouca ideia de como a Terra poderia ter sido no passado. Seria quase impossível criar reconstruções confiáveis dos antigos supercontinentes.
Em outras palavras, se a Argoland realmente conseguisse desaparecer sem deixar vestígios, isso significaria que não teríamos a menor ideia de como era a Terra naquela época, pois o interior da Terra estaria presumivelmente repleto de continentes submersos. Isso seria extremamente frustrante, é claro, porque queremos saber como a Terra mudou ao longo do tempo. Mas os pesquisadores holandeses foram persistentes e não desistiram da busca pela Terra Argo. E a pista decisiva veio da já mencionada bacia do Mar Profundo, cuja estrutura mostra que esse continente deve ter se deslocado para o noroeste e finalmente aterrissado exatamente onde hoje estão as ilhas do Sudeste Asiático. Mas havia um problema: por que a Terra Argo não se partiu em 2 ou talvez 3 pedaços como outras massas de terra? Não, ela decidiu se fragmentar em dezenas de pedaços, como um vaso jogado no chão. Ou como sua obra de arte em Lego que passei dias construindo. Ou como diz o pesquisador envolvido, Elder Telderderel Advocat. I meant bring it out here and put it in the kitchen. Oh. A situação no Sudeste Asiático é muito diferente da situação na África e na América do Sul, onde um continente se partiu em 2. A Argoland se dividiu em muitos pedaços diferentes. Isso dificultou nossa visão da jornada do continente. Por que a Terra Argo se fragmentou tão drasticamente? É como sua obra de arte Lego novamente. Se os tijolos forem montados de forma incompleta, é claro que você os quebrará muito mais rapidamente. E a Argoland provavelmente nunca foi um único pedaço de terra para começar. Em vez disso, ela provavelmente era originalmente um amálgama de fragmentos microcontinentais separados por bacias oceânicas mais antigas. Os pesquisadores chamam isso de argopélago, um neologismo formado por Argoland e a palavra inglesa archipelago. Então, o que isso significa em termos concretos? Significa que a Argoland ainda existe, mas em uma forma fragmentada. E esses pequenos fragmentos continentais fragmentados se acumularam ao longo do tempo mais ou menos na mesma época em sua localização atual e podem ser reconstruídos como se estivessem conectados uns aos outros. E onde exatamente? De acordo com uma nova pesquisa, esses fragmentos estão agora escondidos sob as densas selvas de grande parte da Indonésia e de Mianmar. Como você pode ver aqui nesta animação, partes da Terra de Argo hoje se estendem até mesmo para o norte, na região do Himalaia. Portanto, da Austrália ao Himalaia, essa é uma jornada emocionante. Em suma, você poderia dizer que a Terra Argo nunca foi embora. Ela estava na frente da Austrália o tempo todo, só estava escondida porque se partiu em muitos pedaços. E, por falar nisso, se você não quiser que meu coração se quebre em 1000 estilhaços, eu ficaria galacticamente feliz se você se inscrevesse no canal agora, caso ainda não o tenha feito. Sei pelas estatísticas do YouTube que mais da metade dos espectadores não se inscreveu, mas é totalmente gratuito. Me ajuda imensamente e você nunca mais perderá um vídeo galáctico. Portanto, se você ainda não o fez, aperte o botão de inscrição agora. Não são apenas as massas de terra que se rompem de tempos em tempos, as massas de gelo também o fazem. Isso acaba de acontecer na Antártica, onde o maior iceberg de todo o planeta decidiu começar a se mover. E as imagens de satélite são incríveis. Se você quiser ver isso e descobrir por que esse gigantesco colosso de gelo se soltou e quais podem ser as consequências, clique no vídeo abaixo. É muito, muito emocionante. E se você quiser apoiar meu trabalho, por que não visitar minha loja de astro? Especialmente se você só recebeu meias no Natal. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.